Olá pessoal, quero compartilhar com vocês um assunto que tem ficado muito assim à minha mente, que é sobre as distrações diárias. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava relatando sobre isso. Como é fácil nós nos distrairmos com coisas que aparecem à nossa frente, né? São tantas distrações nesse mundo, tanta correria que tenta roubar o nosso foco que deveria ser o tempo todo em Deus, nas coisas do céu, porque é isso que nos traz paz no dia a dia. E nós precisamos muito estar com a fé em Cristo, estar focado nas coisas do alto, porque é isso que nos traz paz em meio às dificuldades, em meio às guerras, né? E às tribulações que nós vivemos aqui no dia a dia, na verdade. E eu estava refletindo sobre isso esses dias. As distrações nesse mundo não precisa ser necessariamente as coisas que nos faz pecar, mas são coisas normais mesmo, como eu disse, distrações diárias, como por exemplo muito trabalho, que nós né, trabalhamos muito, corremos muito atrás das coisas, e por levantar muito cedo e às vezes dormir muito tarde, às vezes nós acabamos perdendo o foco de algo que nós planejamos para fazer e passa despercebido, né? E ontem eu estava pensando nisso e resolvi compartilhar com vocês. Há um tempo atrás eu estava comentando com uma pessoa e falando, não, eu vou começar um momento, um tempo assim, indeterminado de oração especificamente por uma área. E aí, inclusive eu coloquei também nesse propósito, estar orando por enfermidades, por pessoas que estavam doentes na minha família e a mim mesmo, né, pela minha saúde e tal. E eu falei, vou orar todos os dias, sem cessar, até obter uma resposta, ou mesmo se eu não obter uma resposta, um sucesso, eu vou continuar orando em favor disso, de cura e tal. E eu comecei por alguns meses, todos os dias orando por esses objetivos, né? Por essas questões que para mim era importante. E aí eu comecei a orar e foi um bom tempo. Só que eu estava observando que esses dias, já tem muitos dias que eu não oro por esses pedidos. É como se eu tivesse me esquecido, mas não é me esquecido, é porque são mesmo as distrações diárias que tenta roubar mesmo o nosso foco principal, né? O objetivo que eu estava em orar por determinadas coisas foi meio que apagado por causa das distrações. E quais são as distrações para mim no momento? É o levantar muito cedo e trabalhar e voltar para casa, ter muitas coisas para fazer e dormir tarde de novo. E às vezes acontece de vez em quando a gente não dorme tão bem, né? Então a gente acorda muito cansado, então o dia vai ser mais atribulado, ainda mais cansativo, né? E aí, por esses motivos a gente acaba fazendo orações menores, tempos menores de leitura da palavra. Então você ora por aquilo. Quando eu falo você, estou falando, né, por mim e por você também. Nós acabamos por distrair por essas coisas, por essas distrações mesmo diárias, e o nosso tempo com Deus acaba sendo menor. E nós não devemos parar, nós não devemos diminuir o nosso tempo com Deus, pelo contrário, nós precisamos aumentar dia após dia o nosso tempo com Deus. E aí eu percebi que eu estava orando, sim, tendo meu devocional ali, mas orando por outras coisas, buscando a Deus, orando por pessoas também, mas não por aquele objetivo que eu estava tendo naquele momento de orar por cura das enfermidades da minha família e da minha saúde também e tal, porque eu me peguei distraída com essas coisas, né, que acontecem. E as distrações, elas não precisam ser apenas coisas pecaminosas, né? Sim, há muita coisa que nós vemos que nos faz pecar, que nos deixa querer mais e mais as coisas. Nós vemos e queremos e corremos atrás, tem isso também. Tem coisa que nós olhamos e nos faz pecar, mas há outras distrações também que nos faz perder esse foco nas coisas do alto, né? Eu quero também relatar aqui sobre algo que acontece, que nos distrai muito também, é o nosso trabalho. Dentro do nosso trabalho, temos que vigiar muito, porque é um local onde nós precisamos pregar a palavra do Senhor e ser exemplo para as pessoas. E muitas vezes as pessoas estão ali, nossos amigos, querendo uma palavra, estão cansadas, estão desesperadas porque não conhecem Jesus,
E nós, muitas vezes, que somos cristãos, estamos vazios de Deus e não temos nada o que passar. Nós entramos na onda deles, começamos a discutir, a brigar, a falar mal, fofocar, né? E isso nós temos que vigiar. Então, se tem um lugar que nós precisamos vigiar, é no nosso local de trabalho, para que nós possamos ser exemplo ali dentro deste lugar e mostrar que somos diferentes, não porque somos melhores do que eles, mas porque temos Jesus e resolvemos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. E dentro do nosso trabalho é um local onde nós nos distraímos muitas vezes também com essas coisas, passamos raiva e acabamos chegando em casa tão cansado, tão sobrecarregado, com energias ruins, com preocupações do dia a dia, preocupações se estamos fluindo no trabalho do jeito que queríamos, se nós temos o dinheiro para pagar aquelas contas no final do mês, e nós vamos nos distraindo com isso, nos entristecendo, e isso faz também com que nós venhamos parar de orar e buscar na palavra do Senhor. Se nós não vigiarmos, nós vamos até perder a fé em Deus. Então eu queria compartilhar com vocês, é um vídeo curtinho apenas para falar do que eu senti ontem conversando com uma pessoa, e é isso, as distrações diárias tenta nos tirar o foco das coisas do alto, das coisas de Deus, mas nós não podemos perder o foco das coisas de Deus, porque é essa presença do Espírito Santo, essa presença de Deus que vai nos deixar em paz em meio às tribulações e às dificuldades neste mundo que vivemos, ok? Espero ter abençoado vocês, Deus abençoe o seu dia e tchau!